Chegamos ao primeiro trimestre de 2025. A nossa lição desse trimestre vai falar sobre heresias em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. E a lição de número 1, que é de caráter introdutório, tem por título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então essa vai ser a primeira aula de uma série de 13 aulas que vai falar todas sobre heresia, combatendo as heresias e a defesa da fé. Então, nós vamos tratar de assuntos extremamente importantes. Quando nós chegamos num tempo onde as pessoas buscam honras sempre para si, buscam massagear o próprio ego, o hedonismo está predominando. A gente vê mestres que deveriam estar pregando o verdadeiro evangelho, deixa de lado a pregação genuína da palavra de Deus para não desagradar pessoas, passam a pregar um evangelho para agradar as pessoas, em busca de atrair seguidores para si mesmo, acabam por distorcer o evangelho, distorcer o verdadeiro evangelho, né? Nesse trimestre nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância para quem realmente deseja ou almeja a vida eterna, né? Tem como ideal a vida eterna. Nós vamos tratar da importância da sã doutrina, da verdadeira palavra de Deus, para não sermos enganados e, ao mesmo tempo, para que cada um de nós sinta a responsabilidade de defender a nossa fé. E a gente só vai defender aquilo que a gente conhece. Então, a partir de agora, nós vamos estar falando sobre isso, a defesa da nossa fé. E o texto áureo da nossa lição está na carta de Judas, no verso 3, nós sabemos que a carta de Judas só tem um capítulo. Então, no verso 3, está escrito assim, ó: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então, a carta de Judas, ela foi escrita num contexto onde a igreja passava por grande ameaça. Assim como nos nossos dias, a igreja daquela época passava por um grande espalhar de heresias, relativismo, oposição do evangelho. Falsos mestres ali estavam infiltrando, né, distorcendo o evangelho, estava se infiltrando no meio da igreja e distorcendo o evangelho, levando muitas pessoas a cometer erro, exatamente como está nos nossos dias. Então, eu creio que Judas, ele gostaria de estar falando a respeito da salvação, mas ele sente que existia uma necessidade urgente de estimular os crentes daquela época a batalhar pela fé. E eu creio que é a mesma necessidade que existe hoje nos nossos dias, uma necessidade urgente de conhecermos as Escrituras verdadeiramente e batalhar pela nossa fé. O Evangelho, ele é completo, é imutável e é suficiente. O que está acontecendo é que as pessoas estão tentando adaptar o Evangelho de acordo com a sua preferência. Nega a santidade da verdade, nega a santidade, nega a verdade da palavra de Deus. Começa a impor ideologias, filosofias contrárias ao que está escrito na palavra de Deus. E existe, então, de fato, uma necessidade de batalharmos pela nossa fé. E esse batalhar não é brigar, não é falar com grosseria, mas é defender a verdade com sabedoria, com amor, com firmeza. E como eu já falei, a gente só vai defender aquilo que a gente conhece. Por isso que nós precisamos estudar as Escrituras, conhecer as Escrituras, principalmente conhecer o poder que existe nas Escrituras. E quando a gente fala a respeito de poder, a gente vai entender que essa batalha não é só intelectual, não é só conhecer, mas ela é espiritual também. Então nós precisamos orar, depender do Espírito Santo, buscar esse conhecimento de Deus, esse discernimento das Escrituras em Deus, para que nós possamos ter essa firmeza para defender o verdadeiro Evangelho. E a verdade prática da nossa lição: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então, heresias são pequenas distorções da verdade. Inicialmente são até insignificantes, mas pode levar à completa destruição de comunidade inteira, de igreja inteira. Por isso que nós precisamos ser vigilantes com relação às doutrinas modernas, doutrinas que negam as verdades centrais da fé, doutrinas que negam a autoridade das Escrituras sagradas, doutrinas que negam a salvação através de Cristo. Nós precisamos
buscar maturidade espiritual, discernimento espiritual, para evitar sermos enganados. E a única maneira de não sermos enganados é conhecendo a verdade, conhecendo de fato as Escrituras. Aí em Atos 17:11, diz que os bereanos examinavam diariamente a palavra. E em 1 Coríntios 2,14, está escrito que as coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Por isso que há uma necessidade de vivermos de forma espiritual. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 28 ao 31. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. E 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3. Vamos fazer a primeira leitura aqui de Atos 20. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas cada um de vós. E o texto de 1 Pedro 3. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falarem mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. E a leitura de 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. E vamos fazer os comentários dessa leitura no decorrer da nossa aula. E já vamos então entrar para a introdução da nossa aula. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem o ponto principal da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos, pois nada há novo embaixo do sol. Eclesiastes 1:9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Essa primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então, desde a fundação da igreja, Satanás ele usa estratégia semelhante para confundir, para desviar, para dividir os filhos de Deus. E o que muita gente não percebe é que as heresias, ainda que pareça coisa mais moderna, elas têm a mesma raiz de antigamente. Tem uma frase do Spurgeon que eu gosto muito. Ele diz assim: discernimento não é distinguir entre o certo e o errado, mas é distinguir entre o certo e o quase certo. Porque as heresias, elas são pequenas distorção, algo que tem aparência de isso não tem importância, é pequeno demais para Deus dar importância. Mas na realidade, tudo que distorce a palavra de Deus é importante. Nós não podemos tirar uma vírgula ou um tio daquilo que está na palavra do Senhor. Ainda, a palavra de Deus diz que são as raposinhas que destroem as vinhas, ou seja, as pequenas coisas, aquilo que parece inofensivo. Muitas vezes a gente acha que para destruir tem que ser algo grande, e as heresias não, são pequenas distorções, pequenas distorções nas interpretações bíblicas que arrebanham
muita gente levando à perdição. A verdade é que as heresias da atualidade, elas têm o mesmo eco das antigas. Apesar de tá dizendo aqui, né, elas terem uma roupagem nova, o objetivo é sempre o mesmo: desviar o cristão da verdade. E é por isso que nós precisamos estar atentos para essa questão de legalismo, relativismo moral. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e sermos guiados pelo Espírito Santo para identificar essas falsidades. E vamos entender isso melhor. Primeiro ponto na nossa lição: as ameaças dos lobos vorazes. Temos 3 subtópicos aqui. O primeiro deles, os cuidados pastorais. Atos 20 e 28. Os anciãos, mencionados no versículo 17, são chamados de bispo nessa passagem. E, ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. O pastor é alguém chamado por Deus, com um chamado de Deus, para cuidar da igreja do Senhor, ou do rebanho do Senhor. Algo que não pertence ao pastor, mas pertence ao Senhor. O pastor, ele não é só um líder, mas ele é um cuidador, um guia, um protetor do rebanho que não pertence a ele, pertence a Deus. Porque a igreja, que é representada aqui pelas ovelhas, elas foram compradas e pagam um preço muito alto. Nós sabemos que foi comprada por sangue de Cristo. E esse é o motivo pelo qual o líder deve cuidar do rebanho do Senhor, da igreja do Senhor, com diligência, com amor, ter compromisso, ter o comprometimento, né? E estar disposto a buscar uma única ovelha, se for necessário. E Jesus, ele enfatiza sobre isso, o valor de uma única alma, mostrando que o bom pastor, ele deixa 99 e volta para resgatar uma única que se perdeu. Isso é para mostrar o tamanho da responsabilidade que o pastor tem sobre a igreja, sobre o rebanho do Senhor, que Deus colocou sobre os seus cuidados, sobre a responsabilidade, né? E o tamanho da responsabilidade que é. O pastor responsável é aquele que se importa com cada membro. Ele não permite que falsas doutrinas afastem uma única pessoa. Então, com isso, a responsabilidade do líder não é só de ensinar a verdade, mas de proteger o povo das heresias que ameaça destruir. Então, Jesus, ele adverte sobre os falsos profetas, né? Ele diz que eles vêm disfarçados de ovelhas, mas na verdade eles são lobos vorazes. Quando ele usa esse termo, que eles são disfarçados de ovelhas, é porque eles são muito parecidos com os outros líderes, são muito parecidos com os outros pastores. Parece com as ovelhas do próprio rebanho. É uma pessoa que está ali no meio da igreja, se parece com os outros membros da igreja e de repente ele se levanta com ideias contrárias à palavra de Deus. Por isso que cabe aos pastores estudar com diligência a palavra de Deus, buscar discernimento espiritual para identificar e confrontar as heresias que aparecem dentro da igreja, além de estar disposto a corrigir com amor, buscar os desviados, confrontar os falsos ensinos. Então, o pastor que conhece bem as escrituras, ele consegue identificar rapidamente o que são essas falsas doutrinas e já cortar do meio do povo de Deus. Por isso que, além do conhecimento da palavra de Deus, o pastor deve ser uma pessoa de muita oração. A oração é a arma mais poderosa no combate às heresias. É uma arma de ataque espiritual contra as heresias. Então, a liderança deve estar sempre vigilante, em oração, manejar bem a palavra de Deus, saber transmitir a palavra de Deus com segurança, com confiança, com convicção, né? Com muita convicção, para poder proteger o rebanho do Senhor, o rebanho que Deus confiou nas mãos dos pastores e dos líderes aqui.
E vamos para o nosso segundo subtópico. Depois da minha partida, o verso 29. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico, no futuro. Paulo usa essa linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes, na Nova Almeida Atualizada. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre os povos falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Essa preocupação com o futuro espiritual da igreja eu creio que é um sentimento de todo líder que ama a igreja, que ama o rebanho do Senhor, que ama cuidar, né, do espiritual da igreja. E o apóstolo Paulo, ele tinha um coração pastoral. Ele sabia que a igreja sempre ia sofrer esse tipo de ataque. E principalmente interno. Aqui ele não estava falando de inimigos de fora, mas daqueles que vinham de dentro da própria comunidade cristã. Do meio do povo, né? Como eu falei ainda há pouco. Alguém que parece ser comum, que está no meio dos outros, de repente se levanta ali com interpretação humana, fora da inspiração divina, e começa a influenciar os demais. Por isso que os pastores, os líderes, precisam tanto ter o conhecimento da palavra, como também ter a capacidade de entregar a palavra com convicção, com amor, com sabedoria. Porque mesmo dentro de uma comunidade com um ensino claro e fundamentado nas escrituras, ainda pode se levantar falsos mestres. Porque o inimigo, o diabo, ele semeia o erro no coração das pessoas. Ele semeia o engano no coração das pessoas. Por isso que nós precisamos investir tempo no estudo da palavra de Deus, na vigilância, na oração, para não sermos seduzidos por pessoas que aparentemente têm uma sabedoria de inovação. Os falsos ensinos, muitas vezes, eles se disfarçam de sabedoria. Atrai com palavra agradável, mas que são, na verdade, venenosas, né? Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque quando a gente ouvir algo, a gente faz aquela pergunta, né? Isso está alinhado com as escrituras? Será que isso está escrito na palavra de Deus? E cabe não só à liderança, mas a nós também. Nós também, como cristãos, nós somos responsáveis por examinar as escrituras e evitar cair nesses enganos. A palavra de Deus é poderosa demais e se ela for distorcida, ela perde o poder, perde a autoridade. Por isso que a gente nós precisamos estar atento para o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Não nos deixar ser contaminados pelo nosso próprio entendimento ou ser atraído por aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a nossa carne deseja, abraçar ensinos que vai de encontro com o desejo carnal. Nós sabemos que o evangelho é renúncia. Então, toda vez que a gente encontrar algo novo, um evangelho novo, nós precisamos questionar. Será que isso realmente condiz com aquilo que Jesus falou? Com aquilo que os primeiros ensinos dos apóstolos? O evangelho não muda. Nós é que precisamos mudar para nos adaptarmos ao evangelho. O evangelho nunca vai mudar para se adaptar a nós. Então, cabe a nós como igreja sermos vigilantes e cuidadosos e conscientes disso, de que nós precisamos mudar para se adaptar ao evangelho e nunca o contrário disso. O evangelho nunca vai mudar para se adaptar à nossa natureza. O evangelho de Jesus é renúncia. E vamos para o nosso terceiro subtópico aqui, ó. A origem dos falsos mestres. Atos 20 e 30. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. O primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam
acima das escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e distorcer abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética para orientar os crentes dos nossos dias. Então vamos lá. Então, tanto os falsos mestres como os lobos devoradores, eles surgem dentro da igreja. Tomam posição de líder amoroso, preocupado com a vida espiritual, mas acaba desviando as pessoas da verdade. Promove divisão, prega heresia, distorce a palavra, leva a palavra, para se adaptar na condição deles. O intuito ali é agradar. Ganhar seguidores, massagear o ego, atrair pessoas para si mesmo e não para o evangelho de Cristo, não com o objetivo de levar para o céu. Como eu disse, o evangelho é renúncia. Lá em Lucas 9, do 23 ao 25, está escrito assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porém, qualquer que, por causa de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que proveito tem ao homem ganhar o mundo todo, perdendo ou prejudicando a si mesmo? Ainda em Lucas 14:36, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ainda lá, Romanos 12:1, portanto, irmão, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Então, o evangelho é transformação, o evangelho é conversão, o evangelho é mudança de direção, o evangelho é crucificação. Olha lá, Atos 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso significa morte da carne. Ainda vamos dar mais referência, Colossenses 3:5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Então, acontece que tem pessoas que querem Jesus como Salvador, mas não querem como Senhor das suas vidas. Tudo que você enxergar dando aval, avalizando você a cometer pecado, a cometer aquilo que a Bíblia condena, negue, rejeite, é heresia. Ainda que a sua carne comece a gritar, gemer, desejando que aqueles falsos ensinos sejam reais, a palavra de Deus diz que nós precisamos renunciar a nós mesmos, renunciar às paixões da nossa carne para seguir a Cristo. 2 Timóteo 4:3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os próprios desejos. Ou seja, quando a carne grita, aparece pessoas que distorcem a palavra de Deus para acalmar a carne, agradar a carne. E como a palavra de Deus diz, o evangelho é renúncia. Então toda vez que a carne começar a gritar e aparecer alguém para abraçar a carne, para acalentar a carne, cai-se aí na lei da oferta e da procura. Aparece o falso mestre, porque tem o falso crente buscando falsas escrituras para satisfazer os seus desejos. Quantas pessoas não querem viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia? Então elas buscam líderes que têm palavras que vão de encontro com seus desejos. E sempre vai ter liderança tomada por Satanás que distorce as escrituras da palavra para caber nos moldes de Satanás mesmo. Satanás tentou, inclusive,
modificar a palavra na tentação de Jesus no deserto, lembra? Satanás sabia que Jesus estava com fome. Ah, mas é tão simples. Transforma essas pedras em pães. E quantas pessoas que estão aí aceitando as ofertas de Satanás e transformando pedras em pães, alimentando a si mesmo e alimentando a muitos no caminho da facilidade. E eu vou concluir aqui esse primeiro ponto da nossa lição com 2 versículos. Mateus 24:24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então, muito cuidado. Gálatas 1:8 e 9. Mas, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que nós pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras e ter discernimento. Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo ponto da lição aqui, ó. O que é apologética? Tem 3 subtópicos e o primeiro deles, definição. Está lá em 1 Pedro 3:5. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão. Em 1 Pedro 3,15 é apologia, numa tradução literal sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, NVT, emprega o verbo explicar, assim, sempre preparados para explicá-la. A apologia mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo com o corpo, as emoções e o intelecto. Então, essa palavra apologética significa defesa ou resposta racional. É a disciplina cristã que se ocupa em defender a fé, esclarecer dúvida, apresentar o evangelho de maneira lógica, convincente. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos estar sempre preparados para dar uma razão para a esperança que nós temos em Cristo, não é só de forma intelectual. Essa defesa da nossa fé, defesa dessa certeza que nós temos, essa convicção, né, da esperança que nós temos em Cristo, vai além da questão intelectual. É necessário ter fé. Nós precisamos ter o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa força, toda a nossa força ligada em Deus. E isso abrange o espiritual. Então, apologética envolve a nossa mente, o nosso conhecimento da verdade, a nossa parte espiritual e principalmente o nosso testemunho. Lá em Colossenses 4:6, está escrito assim, que a palavra de vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Ou seja, a nossa palavra é temperada com sal, significa que tem que fazer a diferença. O sal, ele serve para dar sabor, para fazer a diferença no alimento. Então, as nossas palavras precisam fazer a diferença, além de conservar a pureza do evangelho. Lá em Mateus 5:13, está escrito assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então nós precisamos fazer a diferença no mundo. Nós precisamos conservar o verdadeiro evangelho. E quando a gente não dá conta de fazer isso, nós seremos pisados pelos homens. Então, nós precisamos fazer a diferença em tudo. Nas nossas atitudes, nos nossos resultados. Porque a palavra de Deus diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e viver o resultado da graça de Deus na nossa vida. E vamos partir aqui para o nosso segundo subtópico. A que defesa Pedro se refere em 1 Pedro 3,16? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia
refere nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação tanto formal como informal. O verso 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes, mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos, e isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro estivesse se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa na mesma audiência. Então, apesar da importância do nosso bom testemunho como cristão, e isso é a defesa informal da nossa fé, nós precisamos também conhecer as escrituras sagradas para nós defendermos de forma formal, se for necessário. Lá em Lucas 11:12 diz assim, quando forem levados às sinagogas perante os governantes e autoridades, não se preocupe quanto ao modo como se defenderão ou o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que vocês devem dizer. Mas, para que o Espírito Santo nos ensine o que a gente vai dizer na hora certa, nós precisamos ter conhecimento das Escrituras. Então, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar das Escrituras no momento certo e colocar as palavras na nossa boca. Jesus, por exemplo, antes dele ser levado para o deserto, antes dele vencer o diabo usando a palavra, ele já tinha inclusive impressionado os mestres da lei com toda a sua sabedoria dentro das Escrituras. Ou seja, Jesus conhecia a palavra. Por isso que o Espírito Santo colocou as palavras certas na boca de Jesus quando Jesus estava lá na tentação do deserto. Mesmo Jesus estando ali debilitado fisicamente, ali sem condição de responder, da mesma forma, o apóstolo Paulo defende o evangelho diante de autoridades importantíssimas daquela época, mesmo ele estando preso. E isso também só foi possível porque o apóstolo conhecia a palavra de Deus. Por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Por isso, é importante nós sabermos o poder que tem nas Escrituras Sagradas. É importante nós amarmos a palavra de Deus. É importante a gente praticar a palavra de Deus. É importante a gente viver a palavra de Deus. Vamos para o nosso terceiro subtópico aqui, Por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-lo biblicamente. B. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumento e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Então, nós devemos combater as heresias, em primeiro lugar, para nossa defesa própria. Ou seja, para a gente não ser enganado, é uma medida protetiva. Lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente não cai em mentira. Quando a gente sabe a verdade, pode arrancar a nossa cabeça, mas ninguém coloca engano dentro de nós. A verdade é que a gente não defende aquilo que a gente não conhece. Quando a gente ignora as escrituras sagradas, é um caminho para o engano. E o outro motivo pela qual a gente deve combater as heresias é para ajudar outras pessoas a não ser enganadas, para defender outras pessoas de cair na perdição. Quando Paulo fala que os líderes devem apegar-se à mensagem fiel para ensinar, para corrigir, isso significa que tem que ter um conhecimento profundo da palavra de Deus a ponto de refutar o erro. E é por isso que a gente deve investir tempo em estudar a palavra de Deus. Investir tempo em discipular outras pessoas. Ajudar pessoas a conhecer a palavra de Deus. Ajudar pessoas a ser capaz de também não aceitar heresias, falsos ensinos. Ajudar as pessoas a conhecer a verdade e rejeitar o engano.
transmitir, que nós sejamos capazes de transmitir a palavra de Deus com amor. E não importa se a gente fala com tranquilidade ou se fala com mais eloquência, o importante é a gente levar o conhecimento da verdade. Paulo pregava a palavra de Deus com tranquilidade. Apolo pregava a palavra de Deus com eloquência. Lá em Atos 18, do 24 ao 28, a palavra de Deus fala que Apolo era poderoso nas escrituras e ele refutava vigorosamente os judeus em público. Então, tem pessoas que vão preferir uma mensagem com mais calma, com mais tranquilidade, com mais paciência. Tem pessoas que não, vão preferir uma mensagem mais eloquente. O importante é que a palavra de Deus seja pregada de forma genuína. O importante é que a palavra de Deus seja pregada de forma verdadeira. O evangelho, ele não é só para ser proclamado, mas ele é também para ser explicado. Então, nós precisamos combater as heresias, e isso é uma tarefa de todo cristão, para proteger a nossa fé e para ajudar outras pessoas a não ser enganados. E vamos partir para o final da nossa lição, nosso terceiro ponto aqui, o que são heresias? 3 subtópicos também, o primeiro deles, seitas e heresias. A palavra aireses no Novo Testamento grego é traduzida como seita e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo para si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso, devemos saber quando aplicá-lo. Então vamos lá, ó. A palavra seita, ela vem do grego aireses, que originalmente significa escolha ou facção. Então, no Novo Testamento, ela é usada para descrever grupos que se separam da verdade, que formam divisão, baseada numa falsa doutrina. Lá em Atos 5,17, diz que os saduceus, eles eram descritos como uma seita dentro do judaísmo. Então, os saduceus seriam um exemplo, né, de seita. E Atos 24:5, Paulo foi acusado de ser líder de da seita dos nazirenos, né? Então aí a gente vai ver que essa palavra seita, ela é usada tanto de uma forma neutra como de uma forma pejorativa. E a palavra heresia também vem da mesma raiz, aireses, né? Da raiz grega, né? Aireses. Mas no contexto teológico ela faz referência à falsa doutrina. Aquilo que distorce da verdade. Em 2 Pedro 2:1, essa palavra heresia aí, ela é definida como destruidora, né? Aquilo que leva à ruína, à destruição espiritual. Então, seita e heresia, ela surge quando a verdade de Deus é distorcida, tanto por desejo humano, como por tradição ou por ganância. Então, assim, para a gente compreender, seitas e heresias são todo tipo de ensinamento que distorce da realidade, independente do motivo. Que distorce das escrituras sagradas, independente do motivo. E o nosso segundo subtópico aqui, ó, aireses no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre apresenta uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo, e a versão bíblica NAA traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, aireses, e condena as inovações doutrinárias que causam divisões ou dissensões. Então vamos lá, no Novo Testamento, tanto Jesus como os apóstolos, né, eles enfrentaram essas correntes religiosas que distorciam a verdade de Deus. E entre elas tinha aqueles dois conhecidos, né? Eu creio que todos nós já lemos isso, já ouvimos isso, né? Que são os saduceus e os fariseus. Então, eles eram dois grupos. Jesus frequentemente falava sobre isso. Então, no Novo Testamento nós vamos ver isso muitas vezes, Jesus falando a respeito disso, né? Esses dois grupos, eles não só influenciavam a vida religiosa de Israel, mas eles também propagavam ensino que comprometia a fé verdadeira, né? Que
que era as escrituras sagradas, né? Mas eles desviavam o povo do caminho de Deus, desviavam o povo das escrituras sagradas. Os saduceus e os fariseus, eles representavam dois extremos muito perigosos. De um lado, tinha os saduceus, eles representavam ali o materialismo, o liberalismo teológico. E por outro lado, tinha os fariseus, que representavam o legalismo e a hipocrisia. Você vai ver muitas vezes Jesus chamando eles de hipócritas. Fariseus hipócritas. E esses dois grupos, eles causavam divisão entre os próprios judeus. E a Bíblia, ela nos ensina a viver uma fé que não está nem na tradição humana e nem na distorção da verdade. A palavra de Deus, ela nos ensina a viver uma fé baseada no relacionamento vivo com Deus. Um relacionamento verdadeiro e um relacionamento profundo com Deus. E para nós termos esse relacionamento com Deus, nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nós podermos viver esse relacionamento com Deus. Então, tudo que for ensinado fora do relacionamento profundo com Deus, você pode tranquilamente rejeitar. Porque quando a gente se relaciona com Deus, conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falar no nosso coração. O Espírito Santo vai dar discernimento, vai trazer discernimento para nós. Então nós não seremos enganados. E vamos partir para o final da nossa lição, nosso terceiro e último subtópico, heresias de perdição, 2 Pedro 2:1. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia, propriamente dita. No campo teológico que nós conhecemos hoje, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Então, heresia da perdição são distorção de ponto principal da doutrina cristã. São doutrinas que rejeitam a Trindade, rejeitam a doutrina da salvação por meio da obra redentora de Cristo, rejeita a pessoa do Espírito Santo. Essas doutrinas, além de ser falsa, elas levam à destruição eterna. A Bíblia, ela ensina que o ser humano, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E as heresias negam isso. Eles afirmam que o homem é produto do acaso, ou traz aquele ensino da evolução, que o homem evoluiu do macaco. Mas a verdade é que nós, seres humanos, somos criados à imagem e à semelhança de Deus. A Bíblia diz que o pecado rompe o relacionamento entre Deus e o homem. E as heresias, elas minimizam o pecado. Trata o pecado como um erro, uma falha social. E uma das maiores pregações da palavra de Deus é o arrependimento. E quando a gente não reconhece que pecou, jamais vai existir arrependimento. E sem arrependimento, o homem vai viver eternamente na prática do pecado. Então, a heresia, ela ataca a salvação. Começa a apresentar meios humanos, né? Sistema alternativo para a salvação. Contudo, a Bíblia afirma que não há outro meio de salvação se não for pelo sacrifício vivo de Jesus na cruz. A Bíblia diz que os anjos são criaturas de Deus ou foram criados por Deus para servir a Deus. E as heresias colocam os anjos como um objeto de adoração, como mediadores, queridos, a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus. As heresias vão sempre tentar desacreditar a autoridade da palavra de Deus e desacreditar a centralidade da igreja. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, estudar com diligência mesmo as escrituras, estudar a palavra de Deus. Heresia é a deturpação da verdade sobre a Bíblia. E nós precisamos discernir a verdade para poder rejeitar o engano. Lá em Hebreus 10:23 está escrito assim, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E assim nós encerramos a nossa primeira aula, a nossa primeira lição. É um prazer ter você até aqui. Se você ficou até aqui, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por essa lição maravilhosa.
Glória a Deus por esse ensino e eu te convido a participar de todas as nossas aulas, as próximas 12 aulas que nós teremos aí pela frente. Forte abraço para você, que Deus te abençoe poderosamente, foi um prazer servir.